Sou Jennifer, e hoje era para ser um dia de relembrar os tempos mais simples, passeando no parque de diversões com minha melhor amiga, Raquel. Estávamos determinadas a reviver aqueles momentos despreocupados da infância, devorando algodão doce e gritando nas montanhas russas. Enquanto esperávamos na fila da roda gigante, um garotinho à nossa frente pulava de excitação, mal conseguindo se conter. Ele estava com um rapaz da minha idade, tentando impedir que o pequeno se perdesse na multidão. Leonardo, amigo, fica perto, tá? Disse o rapaz, com uma voz calma, mas firme. Leonardo assentiu, mas sua atenção estava dispersa por todo lugar. Não pude deixar de sorrir, a cena era familiar, lembrando-me dos passeios com meus primos mais novos. Raquel me cutucou, sussurrando, ele é bonito, né? O que você acha? Dei de ombros, tentando não parecer muito interessada. Quem, o garoto ou o rapaz? Muito engraçada, ela respondeu, o rapaz, é claro. Entramos na roda gigante, como o destino quis, aqueles dois acabaram no compartimento ao lado do nosso. Lá do alto, com o mundo diminuindo lá embaixo, trocamos sorrisos. Ele tinha um rosto aberto e fácil, que te fazia confiar nele imediatamente. De volta ao chão firme, Raquel, sempre a cupido, nos arrastou até ele sob o pretexto de ajudar Leonardo a encontrar seu carrinho de brinquedo caído perto da saída. Obrigado por ajudar, disse o rapaz, enquanto entregávamos o brinquedo a Leonardo. Sem problemas. Ele é seu filho? Perguntei, tentando soar casual. Ele riu. Sobrinho. Sou Talisson, a propósito, e este furacão é o Leonardo. Jennifer respondi, apertando sua mão, e a salva-vidas ali a Raquel. Raquel acenou e Leonardo puxou a camisa de Talisson, pedindo sorvete. Talisson nos olhou hesitante, depois fez uma oferta, que tal pegarmos um sorvete juntos? Eu pago, mas só se forem os maiores cones. Raquel aceitou na hora e todos rimos, caminhando até a sorveteria mais próxima. Enquanto Talisson gerenciava os pedidos enérgicos de sorvete de Leonardo, vi um lado diferente dele. Era paciente, gentil e surpreendentemente fácil de conversar. Começamos a bater papo sobre coisas aleatórias, filmes favoritos, os piores brinquedos do parque e como nenhum de nós suporta palhaços. Você vem aqui com frequência? Talisson perguntou, em tom de brincadeira. Só quando estou nostálgica ou quando alguém me arrasta para fora, respondi, dando um cutucão em Raquel, que estava ocupada devorando seu sorvete duplo. Passamos o resto do dia juntos, de brinquedo em brinquedo, compartilhando histórias e risadas. Quando as luzes do parque começaram a brilhar ao anoitecer, Talisson pegou seu telefone. Posso pegar seu número? Adoraria fazer isso de novo, talvez sem os brinquedos radicais e os picos de açúcar da próxima vez. Senti um calor de emoção enquanto digitava meu número em seu telefone. Claro, parece ótimo, ele sorriu. Ótimo, eu te ligo. E ele ligou, no dia seguinte. Após Talisson ligar, as coisas entre nós se desenvolveram rapidamente, como se ambos tivéssemos certeza de que era isso. Os encontros se transformaram em fins de semana juntos, e esses fins de semana se tornaram uma rotina fácil de simplesmente saber onde cada um se encaixava. Antes que percebêssemos, estávamos falando sobre para sempre. O dia em que Talisson me pediu em casamento foi tão simples e lindo quanto tudo mais com ele, sem gestos dramáticos, apenas nós dois em um passeio tranquilo ao entardecer. Jennifer, ele começou, parando no meio do caminho e parecendo um pouco nervoso, o que não era comum nele. Tenho pensado muito sobre nós. Sim? Perguntei, sentindo meu coração acelerar um pouco. Não quero te assustar ou algo assim, mas eu acho, quer dizer, eu sei que quero passar o resto da minha vida com você. Você quer casar comigo? Talisson perguntou, tirando um anel do bolso. Não era nada chamativo, mas era perfeito. Meu coração disparou. Claro que sim, seu bobo. Eu achei que você nunca ia perguntar. O casamento foi pequeno, apenas para amigos próximos e família. Seus pais, Maicão e Susan, eram tudo o que você poderia desejar, acolhedores, calorosos. Eles me fizeram sentir como se eu fizesse parte da família há anos. Susan me abraçou forte no primeiro encontro, sussurrando, estamos tão felizes que ele te encontrou. Mas nem tudo foram flores. A irmã de Talisson, Cristiana, foi uma história diferente.
Ela foi educada o suficiente no casamento, mas eu podia sentir o frio dela. Ela não facilitava, mantendo sempre uma certa distância, suas palavras educadas, mas frias. Alguns meses após o casamento, durante um jantar de domingo na casa dos pais de Talisson, tentei quebrar o gelo com ela. Cristiana, estava pensando, talvez pudéssemos ir às compras algum dia, para nos conhecermos melhor. Ela olhou um pouco surpresa, então disfarçou com um sorriso educado. Talvez, veremos. Estou bastante ocupada esses dias. Seu marido, Tom, interveio com uma risada. Ocupada, querida? Você passa mais tempo na academia do que em casa. Cristiana lançou-lhe um olhar que poderia azedar leite. A vida após o casamento parecia estar em aceleração. Eu e Talisson estávamos firmes e logo veio a notícia que mudaria tudo. Eu estava grávida. A empolgação era indescritível. Talisson, você está pronto para ser pai? Brinquei certa noite, enquanto estávamos no sofá, com meus pés em seu colo, enquanto ele lia algum manual sobre bebês. Está brincando? Nasci pronto. Esse garoto vai ter o melhor pai do mundo, ele retrucou com um sorriso. Ah, é? Então espera só até chegar sua vez de trocar fraldas às 3 da manhã, eu provocava. Quando Johnny nasceu, foi como se uma peça do universo se encaixasse. Ele era perfeito. Todos aqueles clichês sobre pais se apaixonando pelo bebê no momento em que o veem são verdadeiros. Mas a vida nem sempre é justa. Johnny tinha 8 anos quando recebemos a notícia que derruba qualquer um, leucemia. Nos atingiu como um trem. Tudo mais parou. Nada mais importava além de levar nosso garoto através disso. Talisson era uma rocha, mas eu podia ver o esforço nele, assim como estava me consumindo. Passávamos mais tempo em hospitais do que em casa, entre tratamentos e mais tratamentos. Era um turbilhão que parecia não ter fim. Certo dia, voltando do hospital, Talisson desabou no carro. Jennifer, isso está me matando. Vê-lo assim é demais. Eu segurei sua mão, apertei forte. Vamos superar isso, amor. Precisamos, pelo Johnny. Mas foi difícil. A doença é um monstro. Recuava um pouco, nos dava um vislumbre de esperança, e então voltava rugindo. Johnny, coitado, nunca reclamou, nenhuma vez. Continuava falando em ter um cachorro quando melhorasse. Vou chamá-lo de Tesla, ele dizia com um sorrisinho, porque ele será rápido como um foguete. Partia meu coração todos os dias. E então, após um ano lutando, justo quando pensávamos que poderíamos estar vendo um pouco de luz, tudo acabou. Johnny faleceu. Depois que Johnny se foi, a casa ficou sufocante, cheia de ecos demais de risadas e passos que nunca mais seriam ouvidos. O vazio era uma dor física, uma pressão implacável contra minhas costelas. Passei dias, depois semanas, emaranhada nos lençóis, enquanto o mundo lá fora continuava sem interrupções, e isso parecia tão errado. Talisson tentava me alcançar, sua voz era uma linha de vida lançada nas águas turvas da minha tristeza. Jennifer, amor, você precisa comer alguma coisa, ele dizia, com a mão hesitante na porta, sua silhueta uma sombra contra a luz. Não estou com fome, seria minha resposta abafada, das profundezas da nossa cama, com os cobertores sobre minha cabeça como um sudário. Ele suspiraria, o som carregado com sua própria dor. Ok, mas estou aqui, tá? Quando você estiver pronta. Mas o pronto parecia que nunca mais seria parte do meu vocabulário. Como eu poderia estar pronta para enfrentar um mundo que não tinha mais o Johnny? Numa noite, ele chegou em casa do trabalho e me encontrou sentada no chão do quarto do Johnny, cercada por seus brinquedos e livros. Ele não disse nada no início, apenas sentou-se ao meu lado, sua presença um calor constante. Jennifer, fale comigo, ele finalmente sussurrou, pegando um aviãozinho de brinquedo que o Johnny adorava. Por favor, amor. Eu balancei a cabeça, as lágrimas descendo pelo meu rosto. Por quê? Isso não o traz de volta, nada traz. Ele deveria estar aqui, Talisson. Deveria estar brincando, rindo, nos deixando loucos, não isso. Talisson passou um braço ao meu redor, me puxando contra ele. Eu sei que é um inferno, Jennifer, mas estamos nisso juntos, tá? Você não está sozinha nisso.
Os dias se transformaram em semanas, e eu comecei a me mover novamente, roboticamente no início. A casa precisava de limpeza, as compras precisavam ser feitas, os ritmos mundanos da vida esperavam por ninguém, nem mesmo por uma mãe em luto. Susan, a mãe de Talisson, começou a aparecer, sempre com comida demais e uma abundância de bondade. Jennifer, você precisa manter sua força, ela dizia, com voz gentil, empurrando um prato de algo caseiro e robusto para mim. Realmente não estou com fome, Susan, mas obrigada, eu conseguia dizer, a comida um nó na minha garganta. Ela nunca insistia muito, apenas sentava comigo, sua companhia um lembrete silencioso de que o mundo não me havia completamente abandonado. Quando você estiver pronta para falar, estou aqui. Até lá, comemos ou sentamos, o que você precisar. Foi durante um desses encontros silenciosos que encontrei as palavras borbulhando, surpreendendo até mesmo a mim. Ele deveria ter nos sobrevivido, Susan. Não está certo. Os olhos dela, tão parecidos com os de Talisson, se encheram de lágrimas. Não, não está certo, mas aconteceu. Tudo o que podemos fazer agora é viver por ele, garantir que lembramos da alegria que ele nos trouxe, não apenas da dor. Parece traição, seguir em frente a admitir, o sentimento de culpa me sufocando. Não é traição, Jennifer, é uma homenagem. Você acha que ele gostaria de ver sua mãe assim, presa e sofrendo? Ele gostaria de vê-la sorrindo, rindo. É difícil imaginar rir novamente, murmurei, a própria ideia de alegria parecendo uma traição. Ela apertou minha mão. Talvez não hoje ou amanhã, mas um dia você vai, e vai parecer que o Johnny está rindo com você. Gradualmente, as palavras dela e o apoio inabalável de Talisson começaram a fazer um buraco. A tristeza ainda estava lá, um vasto oceano, mas agora eu tinha barcos na forma de família e amigos me mantendo à tona, me guiando em direção a um horizonte que prometia algum vislumbre de paz. Comecei a sair de casa, o sol forte após tanto tempo no escuro. Voltei ao trabalho, a rotina um andaime me sustentando, dando estrutura a dias que de outra forma se fundiriam. Numa tarde, Talisson me encontrou no jardim, minhas mãos profundas na terra, plantando. Olha você, ele disse, um pequeno sorriso se formando. Nunca pensei que veria esse dia. Eu também não, respondi, olhando para ele através de mechas de cabelo coladas na testa. Mas aqui estou. Aqui está você, ele ecoou, ajoelhando-se ao meu lado, sua mão sobre a minha na terra. Juntos, sempre, certo? Certo, assenti, e pela primeira vez em muito tempo, senti que, talvez, apenas talvez, conseguíssemos superar. Havia-se passado um ano desde que perdemos Johnny, e Talisson e eu estávamos lentamente encontrando nosso equilíbrio novamente. E, de alguma forma, a vida parecia lentamente retornar a uma aparência de normalidade. Num domingo, os pais dele nos convidaram para um jantar em família. Era para ser um encontro rotineiro, ou assim pensei. Chegamos à casa de Maicão e Susan por volta das 18 horas. O jantar estava animado, com a habitual troca de piadas e o cheiro reconfortante da cozinha de Susan. Isso até Cristiana e seu marido, Tom, chegarem. Jennifer, Talisson, como estão? Perguntou Cristiana ao entrar, sua voz nunca alcançando um tom realmente acolhedor. Estamos nos virando, respondeu Talisson, me dando um aperto rápido no ombro. Todos nos sentamos para comer, a mesa carregada com pratos que faziam meu estômago roncar, apesar da tensão subjacente. Foi durante a sobremesa que as coisas mudaram. Cristiana, que estava incomumente quieta, de repente colocou seu garfo na mesa com um som que atraiu a atenção de todos. Então, eu estava pensando, começou ela, seus olhos percorrendo a mesa e se fixando em mim. Agora que o Johnny se foi, o que vocês planejam fazer com o fundo de educação dele? A sala ficou em silêncio. Senti Talisson endurecer ao meu lado e os olhos de Susan se arregalaram em choque. O que você acabou de dizer? A voz de Talisson era baixa, perigosa. Cristiana, imperturbável, continuou, o dinheiro que a avó reservou para o Johnny, ele obviamente não vai precisar. Poderia realmente ajudar o Leonardo com a faculdade no próximo ano. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Meu rosto esquentou, minha palma suava. Você está falando sério agora, Cristiana? Bem, por que não? É dinheiro prático parado lá, não ajuda ninguém. Talisson já estava fervendo. É o nosso dinheiro, Cristiana.
A avó deu para o Johnny, o que significa que fica conosco. Ponto final. Mas ele está morto, Talisson, a voz de Cristiana subiu, aguda e fria. Por que guardar dinheiro para alguém que não está aqui? Chega, interveio Maicão, sua voz firme. Você está fora da linha, Cristiana. Tom tentou tocar o braço de Cristiana, mas ela o afastou. Todos estamos pensando isso, eu só sou a única dizendo em voz alta. Não, você é a única pensando isso, retruquei, lutando para manter minha voz estável. Não é só dinheiro, Cristiana. É a última coisa que a avó dele deu para ele, uma parte do amor dela por ele. Amor não paga mensalidades da faculdade, Jennifer, seja sensata, Cristiana rebateu. Talisson bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tremerem. Minha irmã ou não, você está falando do meu filho, nosso filho. Mostre algum maldito respeito. Tom finalmente falou, tentando acalmar as águas. Talvez devêssemos discutir isso em outro momento, não na mesa de jantar. Cristiana bufou, empurrando sua cadeira para trás. Tanto faz. Quando vocês todos voltarem ao mundo real, me avisem. Até lá, aproveitem viver na fantasia onde dinheiro cresce em árvores. Ela saiu tempestuosamente, com Tom seguindo-a, lançando olhares de desculpas em nossa direção. Houve um silêncio pesado depois que eles saíram. Susan se levantou, a mão tremendo enquanto começava a limpar a mesa. Me desculpe, Jennifer, não sei o que deu nela. Balancei a cabeça, me sentindo entorpecida. Não é sua culpa, Susan. Eu só não consigo acreditar que ela diria isso. Não agora, não sobre isso. Nos despedimos e a viagem de volta para casa foi silenciosa. Encostei a cabeça na janela, as luzes da rua passando embaçadas. Era uma coisa lidar com a perda do Johnny, mas enfrentar tal frieza de Cristiana era um tipo diferente de dor. Como o sangue da família poderia ser tão cruel? Após a proposta descarada de Cristiana no jantar, eu estava furiosa, mas, uma vez que me acalmei, minha mente começou a correr. A avó de Talisson havia dado uma quantia similar para a educação de Leonardo, a mesma que Cristiana tinha. Então, onde estava esse dinheiro? A curiosidade acabou me dominando. Naquela noite, encontrei-me vasculhando as redes sociais de Cristiana até tarde. Quanto mais eu clicava, mais clara se tornava a imagem. Lá estava Cristiana, sorrindo em vestidos de grife e exibindo joias novas, todas datadas de cerca de quando perdemos Johnny. Foi como um soco no estômago. Talisson, vem ver isso, chamei, incapaz de esconder a amargura na minha voz enquanto passava pelos posts de Cristiana no meu laptop. Talisson se inclinou por cima do meu ombro, franzindo a testa. Quando ela começou a viver assim? Logo depois que perdemos ele, murmurei, a linha do tempo sendo perfeita demais para ser coincidência. Não pude deixar isso passar. No dia seguinte, liguei para Melissa, uma amiga que frequentemente se via no meio do drama familiar, esperando que ela pudesse lançar alguma luz. Nos encontramos em um pequeno diner, onde ninguém nos incomodaria. Você notou o surto de gastos da Cristiana? Eu provoquei, tentando soar casual. Melissa mexeu no café, parecendo desconfortável. Sim, é difícil não notar. Mas você sabia? Logo depois que seu menino, faleceu, ela parecia realmente feliz. Disse que tinha recebido uma grana. Feliz? Minha voz quebrou. Melissa, aquele dinheiro era para a faculdade do Leonardo. Melissa mordeu o lábio, olhando ao redor antes de se inclinar mais perto. Jennifer, eu não deveria dizer isso, mas ela torrou o fundo de faculdade do Leonardo. Comprou um monte de coisas para si mesma. Ela achava que vocês acabariam dando a ela o dinheiro que Johnny não chegou a usar. Voltei direto para casa e contei tudo ao Talisson, observando seu rosto se nublar de raiva e incredulidade. Eu sabia que isso ia explodir. Precisamos contar aos meus pais, ele disse decisivamente. Dirigimos até a casa dos seus pais e Talisson expôs tudo para Maicão e Susan, que ouviram em silêncio chocado. Isso é sério, mãe, pai? Cristiana gastou o fundo de educação do Leonardo em si mesma e planejava reivindicar o do Johnny depois. A voz de Talisson se perdeu, sufocada pela emoção. Susan cobriu a boca, lágrimas brotando nos olhos. Meu Deus, como ela pôde?
Precisamos confrontá-la, disse Maicão, firmemente, com uma dureza nos olhos que eu raramente via. Meia hora depois de termos voltado para casa, após conversar com os pais de Talisson sobre o dinheiro, Cristiana apareceu à nossa porta, o rosto torcido de raiva. Antes que eu pudesse cumprimentá-la, ela invadiu a sala de estar. Você tem muita coragem, Jennifer, ela cuspiu, os olhos selvagens me acusando na frente de todos. Você acha que é tão perfeita? Cristiana, você precisa ir embora agora, disse Talisson, firmemente, interpondo-se entre nós. Ela o ignorou, a voz subindo. Eu tinha todo o direito àquele dinheiro. Estava apenas lá, e eu gastei em mim mesma. E agora meu garoto precisa de dinheiro para a faculdade. Não é como se seu filho, ela pausou, os lábios se curvando em um esgar, não é como se ele precisasse mais. Senti um fogo frio acender em meu peito. Como você ousa, sibilei, as mãos se fechando em punhos. Você fala do meu filho, da memória dele, com tanto desrespeito. Talisson segurou o braço dela, puxando-a em direção à porta. Saia, Cristiana. Não vou avisar novamente. Mas ela se soltou, firmando o chão. Vocês vão se arrepender disso, os dois. Eu garanto, ela prometeu com um olhar venenoso. Sem mais uma palavra, Talisson a empurrou para fora e bateu a porta, trancando-a. Ficamos ambos ali, respirando pesadamente, corações batendo no silêncio que se seguiu ao momento terrível. Apenas alguns dias depois, no dia que teria sido o aniversário de Johnny, fui sozinha ao seu túmulo para colocar algumas flores. E passei alguns momentos em silêncio, mas o que encontrei lá parou-me no caminho. O túmulo de Johnny estava profanado, as flores pisoteadas, os pequenos mementos que deixávamos, esmagados e espalhados. Caí de joelhos, soluços arrancados de minha garganta, uma dor crua e oca rasgando-me por dentro. Quando Talisson e seus pais souberam, ficaram devastados. Talisson me segurou perto enquanto eu lhes contava, seus braços apertados ao redor de mim, sua própria tristeza misturada com a minha. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Susan sussurrou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. A resposta veio mais cedo do que esperávamos. A polícia revisou as filmagens de vigilância do cemitério e descobriu que foi Cristiana quem vandalizou o túmulo de Johnny. Tom, o marido de Cristiana, estava furioso quando soube o que ela tinha feito. Ele nos disse que estava pedindo o divórcio, incapaz de suportar sua crueldade por mais tempo. Não posso estar casado com alguém capaz disso. Sinto muito por tudo, ele disse, parecendo quebrado. A transgressão era grande demais, o ato, demasiado vil. A partir daquele dia, nenhum de nós falou com Cristiana novamente. A vida após tudo o que aconteceu com Cristiana era como sair de um longo túnel escuro para a luz. Eu e Talisson estávamos exaustos, mas juntos, tentando reconstruir uma vida normal a partir dos pedaços estilhaçados dos últimos meses. Numa manhã fresca, enquanto eu saboreava meu café olhando pela janela da cozinha, Talisson veio por trás de mim e envolveu seus braços em volta da minha cintura. Você está bem, amor? Ele perguntou, sua voz baixa e preocupada. Recostei-me em seu peito. Sim, só pensando, foi um ano infernal, não foi? Foi quando eu senti um pequeno tremor em minha barriga. Eu estava guardando um pequeno segredo, insegura sobre o momento certo para compartilhá-lo, mas agora parecia certo. Talisson, tenho algo para te contar. Estou grávida, disse, as palavras aliviando um pouco da pesadez que se instalara ao nosso redor. A reação de Talisson foi instantânea, seus olhos se arregalaram e então ele explodiu no maior sorriso que eu tinha visto em meses. Sério? De verdade? Sim, de verdade, eu ri, o som brilhante na manhã tranquila. Ele me levantou do chão, girando-me antes de me colocar no chão e me puxar para um abraço feroz. Esta é a melhor notícia, Jen. Vamos ter um bebê. Conforme a notícia se assentava, começamos a planejar. O quarto de hóspedes precisaria ser transformado em um berçário e havia 1 milhão de coisas para comprar e preparar. Mas mais do que a logística, falamos sobre como queríamos criar nosso novo filho, como queríamos ser seus pais. Vamos fazer isso direito, Talisson disse numa noite enquanto folheávamos livros de bebê. Ensinar a ele ou a ela tudo o que Johnny nos ensinou. A gravidez não era apenas um novo começo para nós, trouxe uma nova energia para todos ao nosso redor.
Suzy e Maicão estavam nas nuvens, sua empolgação um bálsamo nas feridas ainda sensíveis deixadas pelas ações de Cristiana. Outro neto para mimar, Susan diria, seus olhos brilhando. E este vai ter os melhores guardiões. Até Tom, que passará por sua própria tempestade, encontrou consolo na alegria de nossa família crescente. É um recomeço para todos nós, ele disse numa tarde enquanto ajudava Talisson a arrumar o berçário. É sim, concordou Talisson, martelando um pedaço teimoso de mobília. Estamos deixando o passado para trás de vez. E foi exatamente isso que fizemos. À medida que minha barriga crescia, também crescia nossa esperança e nossa determinação de construir uma família cheia de amor e desprovida das sombras que nos haviam atormentado. Quando nossa filha Roberta nasceu, senti como se fosse o primeiro dia verdadeiramente claro após uma tempestade implacável. Segurando-a em meus braços, olhando em seus olhos curiosos e brilhantes, senti uma paz que há muito não conhecia. Bem-vinda ao mundo, Roberta, sussurrei, sua mãozinha agarrando meu dedo. Não é perfeito, mas é lindo e é seu. Talisson, ao meu lado, com a mão descansando levemente em meu ombro, olhou para Roberta e depois para mim. Conseguimos, Jane. Estamos realmente fazendo isso. Sim, eu sorri para ele, meu coração cheio. Observando Roberta dormir pacificamente naquela noite, um pensamento cruzou minha mente, ligando o passado ao nosso futuro. Um dia, quando você for um pouco maior, vou te dar um cachorro, assim como seu irmão Johnny sonhava, sussurrei para ela. Vamos chamá-lo de Nikola Tesla, rápido e livre, como seus sonhos. Naquele momento, senti como se o ciclo estivesse se completando, um novo capítulo começando com uma homenagem ao que valorizávamos e perdíamos,